Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, para a gente fazer uma meditação nessa noite, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7, é bem conhecido de todos nós, e a palavra de Deus se renova nas nossas vidas, renovando o nosso espírito, fortalecendo a nossa alma e nos levando a viver a cada dia na fé. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Você pode ficar sentado com a mesma reverência se estivesse de pé. Aleluia. O tema da mensagem é: sua fé esfriou, como vencê-la? Como vencer o esfriamento? Nessa nossa fé se esfriou. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Aqui nós sabemos o contexto. João estava preso na ilha de Patmos por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, por fazer a vontade de Deus. E ele ali, no momento em que ele estava buscando a Deus, Deus leva ele a um arrebatamento de espírito, e Deus mostra então uma visão para João. E essa visão, Deus então dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para João escrever essas cartas e enviar as cartas às igrejas da Ásia. E essas cartas vêm mostrar a condição espiritual da igreja, naquele tempo em qual a igreja do Senhor estava estabelecida. E não diferente nos dias de hoje, essas cartas servem também para mostrar a cada um de nós a nossa condição, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E nós vemos aqui no versículo de número 4, algo que Deus tinha contra aquela igreja. Deus nos ama, mas também Deus, Ele nos ama ao ponto de nos corrigir. E essa correção de Deus é nos trazer de volta para o caminho que a gente nunca deveria sair. Que amor maravilhoso é esse, que amor tremendo é esse. Então Deus fala que Ele tinha algo contra aquela igreja. Ainda que a igreja fosse uma igreja operante, uma igreja que trabalhava, uma igreja que não aceitava os falsos ensinamentos, que combatia muitas coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Porém, nós podemos ver que o Senhor, Ele passeia no meio da igreja. Aqui fala que Deus conhece, e Ele passeia, Ele anda no meio da igreja. E o Senhor sonda cada coração. O Senhor conhece cada um de nós, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe como está a nossa condição espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos no piloto automático, de fazer as coisas simplesmente de forma automática. Eu já sei fazer, é assim que faz. Não, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muito mais nos tempos de hoje, e a cada dia que antecede a volta de Cristo, o desafio para nós é muito grande, de mantermos a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus,
o nosso coração ardendo por amor ao Senhor e desejando o céu, porque a Bíblia fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque os tempos estão se remindo. Nós achamos que o dia já não tem mais 24 horas, e se a gente não tiver sabedoria para administrar o nosso tempo, nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer no dia. E tantas coisas, tantas labutas e a correria do dia a dia pode nos afastar da comunhão, do relacionamento íntimo com o Senhor. Pode nos afastar do amor que nós precisamos ter pelo Senhor dia após dia. E nós precisamos viver a cada dia pela fé. Não tem como agradar o coração de Deus se não for pela fé. Não tem como desejar o céu se não for pela fé. Nós estamos vindo, eu pastor comentando a respeito da Bíblia, a questão do céu, a questão do corpo glorificado. E só tem uma forma do homem agradar a Deus, é crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se aproximam creiam que Deus existe e Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Fala de galardão, fala de recompensa. E nós estávamos conjecturando que quando a gente chegar no céu, vai ter uma ceia do grande banquete. E se vai ter um banquete, quem vai nos servir lá no céu? A questão de galardão, coroa da vida, coroa da justiça. E nós precisamos, meu querido, viver neste fogo ardendo no nosso coração. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força e de todo o nosso coração. É isso que Deus quer de nós, é o nosso coração rendido, um coração quebrantado e contrito, da qual Ele não rejeita. Então, como nós mantemos a nossa vida firme no fervor, no amor, ou se caso você caiu no esfriamento espiritual, como vencer esse esfriamento? Primeira atitude que nós devemos ter é ter uma vida de oração. E orar mesmo sem vontade, irmão. Não é todo dia que a gente está com vontade de orar, não é todo dia que a gente está com desejo, não. Ore mesmo sem você ter vontade. Porque quando a gente começa a orar, a oração, ela aquece o nosso coração e nos aproxima de Deus. A oração, ela não muda somente o ambiente exterior, mas quando nós oramos, a oração muda o nosso interior. A oração nos transforma, a oração muda o nosso interior e aquece o nosso coração. Não espere sentir vontade, fale com Deus, apenas fale com Ele, porque a Bíblia fala que tudo o que nós pedimos, em nome de Jesus, segundo a vontade do Pai, Ele nos concederá. Vai clamando, Senhor, reaviva-me, Senhor, vivifica-me, Pai. O salmista Davi disse, Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Então viva uma vida de constante oração, não pare de orar, clame ao Senhor, e a Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor. Segunda atitude que nós devemos ter, nós devemos nos alimentar da palavra. Leia a Bíblia, mesmo que pareça ser difícil a compreensão, mas leia, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. É somente pelo poder da palavra de Deus que a gente consegue vencer a tentação. Jesus estava ali sendo tentado pelo diabo no deserto, porque Jesus venceu a tentação, porque ele tinha a palavra dele gravada nas tábuas do coração, porque desde criança Jesus estava lá no templo aprendendo a palavra de Deus. E Satanás veio então tentando Jesus, dizendo, está escrito, e Jesus também disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais apaixonado por Jesus a gente fica. Mais maravilhado pelas coisas de Deus a gente fica. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fé é gerado dentro de nós. E a nossa fé é alicerçada dia após dia na rocha. E pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que for para tentar nos afastar da comunhão, do relacionamento, mas não consegue, porque nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós precisamos ler a cada dia. George Miller, ele era um homem que leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes ele leu de joelhos. E no final da vida dele, quando ele estava no leito de hospital, perguntaram a ele: George Miller, o que você deseja ainda em vida? Ele disse: eu quero conhecer mais da excelência de Cristo, porque eu conheço muito pouco. Meu Deus, se ele leu 200 vezes, 50 de joelhos, ele disse que queria conhecer mais da excelência de Cristo. Isso traz uma lição para nós muito grande, que a gente precisa conhecer mais da palavra dia após dia. E quanto mais a gente conhece, mais a gente reconhece: eu preciso conhecer mais o Senhor. Então leia a Bíblia, peça o Espírito Santo para iluminar a sua mente, daquilo que está escrito nas entrelinhas do texto. Mas também a gente tem que ter vigilância, prudência e buscar de Deus o direcionamento. Não queira passar além daquilo que está escrito aqui na palavra, porque Deuteronômio fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, se você quiser conhecer Deus mais, você precisa se alimentar da palavra. Se você quiser viver uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida afastada do pecado, separado do pecado, você precisa alimentar da palavra. E o próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Outra atitude que nós devemos ter para mantermos a nossa vida espiritual fervorosa e não perdermos o primeiro amor, nós precisamos nos cercar de pessoas de fé. Se cerque de pessoas de fé, irmão. Cerque de pessoas de oração, pessoas que têm a palavra de Deus para te ajudar a vencer, pessoas que vai te dar uma palavra que vai fazer você caminhar firme na fé. Tenha comunhão com os irmãos, porque quando nós temos comunhão com os irmãos na fé, renova o nosso espírito, renova a nossa visão. Certa feita eu estava muito preocupado com o futuro, e eu então estava meio cabisbaixo. E uma pessoa percebeu e falou: por que você está assim? Falei: não, estou preocupado com o meu futuro. Ele disse: não preocupa não, certamente o seu futuro no Senhor vai ser um futuro brilhante. E aquela palavra renovou o meu espírito, aquela palavra renovou a minha visão e me fez caminhar prosseguindo na visão de Deus. Busque um ambiente que te inspire espiritualmente. Nós precisamos estar em ambientes, meu irmão, que nos inspire espiritualmente. E esse ambiente é aqui na casa do Pai. Esse ambiente é reunido com os nossos irmãos. Porque a Bíblia fala que ó, quão bom e quão suave, quando nós vivemos em união, ali o Senhor derrama vida e bênção para sempre. Então busque esse ambiente, meu irmão. Um ambiente espiritual, saudável. Ande com pessoas de fé, que vai fazer você se aproximar mais de Jesus. Pessoas que falam do amor, que falam do poder de Deus. Pessoas que testemunham do poder de Deus. E o testemunho vai nos renovando, o testemunho vai nos fazendo crer no poder de Deus dia após dia. Outra atitude que nós devemos ter: louve mesmo na frieza espiritual. Quando nós louvamos, o louvor libera a presença de Deus e transforma a atmosfera. Adore mesmo sem sentir. É tão tremendo quando o ambiente é inundado pela glória de Deus. Nós somos impactados pela presença.
E nós não podemos ser adoradores diante das circunstâncias, não. A Bíblia fala que é chegada a hora, e a hora vem, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Um adorador verdadeiro, ele não adora por causa da circunstância, é porque ele conhece Deus, ele sabe quem Deus é. Ele ama a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Na oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como que a vontade de Deus é feita aqui na terra? Através da igreja do Senhor. Qual que é o nosso papel aqui na terra? Servir o Senhor e adorar o Senhor. Como que a vontade de Deus é feita lá no céu? Através dos anjos. Os anjos são ministros de Deus ao favor do seu povo. Então os anjos são servos. E eles também, o ambiente é tão maravilhoso, a glória de Deus é tão tremenda, que eles são adoradores do Senhor. Então nós precisamos adorar. Porque a adoração atrai a presença de Deus. A adoração muda o ambiente, a atmosfera muda, a atmosfera se transforma. Então seja um adorador no seu trabalho, seja um adorador na sua casa, seja um adorador na igreja, porque esse ambiente é maravilhoso. E assim a gente vai vencer a frieza espiritual. Outro ponto, sirva ao Senhor com obediência. Não basta somente fazermos as coisas para Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor. Porque a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Não basta somente nós estarmos no piloto automático e fazermos a obra de Deus. Não, nós temos que obedecer. Mas só obedece aquele que ouve o comando. Só obedece aquele que tem intimidade, que o Espírito Santo vai apontando o caminho, que o Espírito Santo vai falando, o Espírito Santo vai liberando os dons, tanto ministerial, tanto os dons espirituais, e a gente então ouve a voz e obedece o Senhor. Uns tempos atrás eu estava lanchando numa lanchonete, e eu não tinha dinheiro, só tinha o cartão, e uma senhora então, ela falou, moço, paga para mim um lanche. Eu falei, ô senhora, eu não tenho dinheiro. Ela falou, tá bom, muito obrigado. Mas eu lanchei, e na hora que eu saí da lanchonete, que eu fui andando, o Espírito Santo falou comigo assim, por que você não pagou o lanche para ela? Vai lá e paga. Falei, tá bom, Senhor, eu vou obedecer a sua voz. Eu fui lá, chamei a senhora e falei, senhora, pode sentar ali. Aí eu falei, dá um pão de queijo e um cafezinho para ela. Ela, moço, não pode ser um café com leite, não? Eu falei, pode ser um café com leite. Então nós precisamos obedecer à voz do Senhor e servir o Senhor em obediência. Porque quando o Senhor fala, a gente se rende à vontade dEle. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Outra atitude que nós devemos ter para mantermos a nossa vida firme na caminhada cristã, nós devemos confessar ao Senhor a luta que nós estamos vivendo. Nós devemos confessar ao Senhor as batalhas que nós enfrentamos. Nós devemos confessar ao Senhor as fraquezas que nós temos. E Ele nos dá força para vencer. O salmista Davi disse, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Mas nós como cristãos não podemos chegar a essa condição. Confesse ao Senhor as suas fraquezas, as suas lutas, as suas debilidades. E quando nós confessamos, o Senhor nos dá força, Ele nos dá graça para vencermos e superarmos todas as coisas. A Bíblia fala que é na nossa fraqueza que nós somos fortes, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente confessa, Senhor, eu sou debilitado nessa área. Eu sou fraco nessa área, mas eu não quero pecar contra o Senhor. E Deus então nos dá força, Ele nos dá o escape. O Espírito Santo é o escape e Ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Ele nos ajuda a vencer a nossa carne. A Bíblia fala, andai em espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne.
E nós vivemos, meu irmão, aqui na terra, sim, salvos em Cristo, abençoados pelo Senhor, mas nós sofremos às vezes muitas coisas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Sofremos muitas coisas, somos rejeitados, não é todo lugar que cabe a gente. A Bíblia fala que Jesus veio trazer espada, Ele veio trazer divisão na família, por amor ao Evangelho. Mas a Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação provocará um peso muito excelente de glória. A Bíblia fala que o nosso sofrimento presente é incomparável com a glória que há de ser revelada em nós. Então prossiga firme, seja sincero com o Senhor sobre a sua condição espiritual. Não tente colocar uma capa, não. Seja sincero diante de Deus, que a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Outra atitude, jejue para ter sensibilidade espiritual. Quando nós jejuamos, nós temos sensibilidade espiritual e o jejum alinha o nosso coração com o coração de Deus e nos desperta espiritualmente. Então faça um propósito de jejum, o jejum que Deus agrada, o jejum que toca o coração do Pai. Lembre-te também do seu primeiro amor. Para voltarmos, meu querido, ao primeiro amor, a gente precisa lembrar do primeiro amor, daquela época do fervor, que para a gente tudo era Jesus, era a pregação do Evangelho, era testemunhar do amor de Cristo, era evangelizar. É interessante que quando a gente está no primeiro amor, a gente quer que todo mundo seja salvo. E a Bíblia fala assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Outra atitude que a gente deve ter: evite distrações espirituais. Esse é um desafio muito grande para nós nos dias de hoje. Evitar as distrações espirituais, as distrações que nos afastam de Deus e nos leva à frieza, porque ela pode vir, porque nós estamos ocupados com muitas coisas e isso nos afasta de Deus. Então evite as distrações. A Bíblia fala em Hebreus que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e nós devemos deixar o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia. O embaraço é as distrações que nos afastam de Deus. E às vezes pode ser até coisa boa, não é coisa ruim não, que nos afasta da comunhão com o Pai. Última atitude que nós devemos ter para terminar: nós devemos crer que Deus pode reacender a chama no nosso coração. Deus não só pode, Ele deseja reacender dia após dia essa chama no nosso coração. Ele deseja renovar a nossa fé. Ele deseja que vivamos essa vida de comunhão, de intimidade, porque a nossa fé não está baseada em sentimentos, mas na verdade de que Deus está sempre presente. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor fala: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A presença dEle é constante na nossa vida. E Ele pode sim restaurar o fervor do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Renove o nosso espírito, fortaleça a nossa alma e traga saúde ao nosso corpo físico. E enquanto nós vivemos aqui na terra, a nossa vida seja uma vida de glorificação e adoração ao Senhor, e que o nosso coração não venha se esfriar. A Bíblia fala que o amor, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas ao contrário disso, que o nosso coração possa ser incendiado dia após dia pelo fogo do Espírito Santo, e que nunca falte a presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus.
Amém? Aleluia. Passar a palavra para o nosso pastor. Aleluia. Amém. Glória a Deus.